Estamos de volta com o NTV News e agora é hora do quadro Análise da Notícia, onde a gente comenta as principais notícias e informações de Patos de Minas e região. Comigo ao meu lado, aqui na bancada, a jornalista Ludmila Bahia. Tudo bem, Ludmila? A gente conversou mais cedo, mas agora sim a gente tem mais tempo para comentar. Vim direto lá do Espaço Feminino para cá para a gente dialogar sobre alguns assuntos, como a gente tem feito rotineiramente nessa parte do NTV News, que é conversar sobre algumas matérias, algumas questões que merecem ali um olhar, uma opinião, e é isso que a gente faz a partir de agora. A gente começa analisando os dados da pandemia do coronavírus aqui em Patos de Minas. Bom, Ludmila, acho que a gente já tinha comentado sobre isso em algumas edições aqui do NTV News, de uma informação diferente que passou a ser listada aqui nos boletins. Ela passou a ser listada, depois ela sumiu por um tempinho e hoje ela volta, que é o óbito a ser lançado. Foi o que primeiramente me chamou a atenção. Esse óbito a ser lançado, obviamente, vai subir. Se ele está para ser lançado, a gente entende que ele vai constar nesse boletim. Então, teremos aí 84 mortes, infelizmente, em Patos de Minas, mais um óbito. E a gente sempre lamenta e muito cada morte que a gente tem que registrar, cada morte que a gente vê nesse boletim, viu, Jéssica? É uma perda, e os nossos sentimentos a todos os familiares aí. Além dessa morte, mais um caso registrado em Patos de Minas, nesse item aí que eu acho totalmente dispensável, que a Prefeitura criou. Se é para ser lançado, já vai gerar como óbito confirmado aí. Também a questão dos casos confirmados. A gente observa aí, tivemos mais confirmações, mais 15 casos. É aquela questão que a gente já vem acompanhando há semanas, essa falta de trégua e números altos em 24 horas com confirmações de novos infectados. Também mais pessoas em isolamento domiciliar. Temos mais 6 pessoas se recuperando em casa. Esse é um dado preocupante, porque indica que temos mais doentes também. Entretanto, Jéssica, temos menos pessoas internadas. Esse é o dado positivo, além, claro, das pessoas recuperadas da doença. Nesse boletim, temos menos pessoas internadas tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. Entretanto, mais pessoas se recuperando em casa, mais doentes se recuperando em casa e mais uma morte aí nessa questão do óbito a ser lançado, que a gente viu em boletins anteriores essa categoria sendo criada e no dia seguinte indo para confirmação dos óbitos, infelizmente. Bom, Ludmila, nós recebemos informação de que houve uma morte confirmada aqui em Patos de Minas, do Renato Nunes Caixeta, de 39 anos, e ele é irmão do enfermeiro Breno Nunes Caixeta, que havia falecido no dia 27 de outubro, também pelo coronavírus. O Renato era enfermeiro em um hospital e ele ficou internado por vários dias em um hospital particular da cidade. Então, provavelmente seria esse caso, infelizmente, esse novo óbito a ser lançado no boletim do coronavírus. Uma pessoa jovem também, a família lutou muito, fez uma grande campanha de mobilização em busca de doadores de sangue, até ajudei em alguns momentos a compartilhar essa luta da família aí, e a gente lamenta, né, 2 jovens aí de uma mesma família que foram vítimas da Covid-19. A gente mostra agora o segundo informativo que a gente tem, que é sobre a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. A gente já mostrou no primeiro informativo, então, que tem um número menor de pessoas internadas, e agora a gente mostra esse boletim informativo com a ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI. Ludmila, a gente vem de uma diminuição nessas ocupações, né? Mas se a gente analisa ali a questão do percentual, Jéssica, olha só, a questão de leitos públicos de Covid, quando a gente fala de UTI, a gente tem o mesmo percentual que ontem. Pouco mais ali de 21%. Os outros percentuais, a gente tem zerado aí leitos clínicos para ocupação da Covid em leitos públicos, e a gente teve uma diminuição quando a gente analisa a primeira tela ali, que é aquela que a gente vê a ocupação de leitos clínicos de UTI, tanto de hospitais públicos e privados. Mas isso muito reflexo também do que a gente falava na tela anterior e se refletiu nessa segunda aí, porque nessa segunda são somados os casos suspeitos e também confirmados da doença, que também teve uma diminuição, e é o que a gente espera,
né? Nessa sequência é o que a gente segue monitorando aí com atenção, mas com mais casos confirmados dia a dia, com mais pessoas se recuperando em casa, a gente espera que essa ocupação hospitalar seja baixa, mas nesse quadro todo, com o Brasil tendo mais confirmações também de casos de mortes, tendo aí um apontamento de crescimento, deixa todos preocupados. Minas Gerais não foi diferente, houve registro de aumento de mortes em Minas Gerais como um todo. Então, a gente, às vezes é enxugar gelo, né? Às vezes é ficar falando, parece que meio que para as paredes. A gente cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente. Então, que tenhamos aí paciência e que, mais do que paciência, que façamos o mínimo, distanciamento que a gente sabe, álcool em gel, lavar as mãos, não custa nada, é questão de higiene, de bom costume e uso da máscara, a não ser que você esteja num ambiente controlado, como a gente está aqui também no estúdio, mas mantendo também o distanciamento. Bom, Ludmila, ontem a gente falou aqui no NTV News sobre um assunto muito importante relacionado à imunização, principalmente das crianças, né? Bom, hoje nós conversamos com a Lília Alves, que é encarregada da imunização aqui em Patos de Minas, para falar sobre aquele caso que nós noticiamos ontem, de um caso suspeito de pólio, de uma criança de apenas 2 anos que apresentou alguns sintomas. Ela esclareceu um pouquinho mais sobre esse caso. Toda pessoa até 15 anos que tem alguma paralisia de súbita, né, de súbito, a gente tem que percorrer um protocolo do Ministério da Saúde, que é para paralisias flácidas, o que pode subentender o caso de poliomielite. Foi o que aconteceu com essa criança, uma criança que acordou bem, né, depois ela entrou num quadro súbito de paralisia, de membros inferiores e superiores, o que levou a essa suspeita de poliomielite. Foi coletada as fezes dessa criança, detectada um vírus vacinal, mas o que é esperado, porque a gente sabe que quando a criança vacina, ela elimina mesmo o vírus vacinal pelas fezes, e o que coincidiu com esse diagnóstico. Todas as condições dessa criança levaram a uma suspeita muito severa de pólio, mas ela está sendo acompanhada em Belo Horizonte, já foi fechado o diagnóstico dela em outras condições. Ela tem uma massa que comprime a coluna vertebral dela, que está dificultando o movimento dessa criança, né? E ela está sendo acompanhada, graças a Deus ela está tendo evoluções. E hoje a gente recebeu via Ministério da Saúde a notícia de que esse caso está descartado. A condição de paralisia dessa criança é exatamente pela outra condição clínica que ela tem. Orienta todos os hospitais que toda pessoa que chegue com essa paralisia, essa perca motora súbita, ela tem que ser notificada. Ela é notificada em primeiro momento para o município, a gente passa isso para o Estado, consequentemente para a União, e daí já começa a investigação, são realizados exames laboratoriais, são feitos diagnósticos clínicos, né, a avaliação do médico, e se procede toda a investigação em caso de viagem, em caso de contatos, uma série de investigação que é feita, né, para que chegue a uma conclusão de ser a doença ou descartar essa condição. Pois é, Ludmila, nesse caso, então, foi descartado, então, em relação a pólio, mas serve de alerta, porque a vacinação é fundamental, né? Foi um caso que levou aí a atenção e não foi diferente quando a gente recebeu essa notícia, deu essa informação, as pessoas também ficaram assustadas, mas isso recobra a necessidade dos pais levarem os filhos até os postos de saúde, os responsáveis irem até os postos de saúde, porque a gente viu outras doenças aí se manifestando que podem sim ser prevenidas com uma dose que está disponível de graça em qualquer posto de saúde. A gente viu que tem estoque, tem possibilidade, tem alternativa, então é hora de se proteger, porque a gente não quer, obviamente, que nenhuma doença, ainda mais aquelas que já estão erradicadas, que voltem e deixem as pessoas doentes.